Bem-vindos ao Direito a Falar. A crise aperta e as falências disparam, atingindo empresas, mas também famílias. Só no primeiro semestre deste ano, em média, por dia, 14 famílias foram declaradas insolventes. Já se olharmos para os meses de abril, maio e junho, 1.100 empresas também deixaram de conseguir pagar as suas despesas. É neste contexto de crise que os advogados trabalham e assistem a uma revolução silenciosa no nosso tecido empresarial. Para nos ajudarem a avaliar esta realidade, convidámos Diogo Leónidas, sócio da Garrigues, um gigante da advocacia europeia que só no último ano faturou mais de 355 milhões de euros. Convidámos também Luís Cortes Martins, sócio da Serra Lopes Cortes Martins e Associados, uma das principais firmas de advogados portuguesas. Este programa é uma parceria entre o Diário Económico, o Económico TV e a revista Advocados, daí a presença em estúdio de João Teves, diretor desta publicação. Muito obrigado a todos por estarem presentes. Dr. Diogo Leónidas, começo por si. Olhando para estes números que apontam para um crescimento exponencial das falências, tanto de empresas como de famílias, é advogado, acompanha muitas empresas. Qual é o indicador que mais o preocupa neste momento? Vamos ver, nós temos de facto, o indicador das insolvências neste momento às vezes é um bocadinho difícil de avaliar. Porque nós temos um código de insolvências que privilegia muito a insolvência, isto é, ele é todo muito feito numa lógica de otimizar a venda do ativo que está na massa falida para tentar retirar os maiores proveitos para pagar os credores. Toda a parte de reestruturação das empresas que eventualmente pudessem ser viáveis é uma parte que não é muito utilizada e onde julgo que uma das maiores preocupações hoje em dia é tentar viabilizar essa parte. Mas temos ou não um problema no que diz respeito ao financiamento? Enfim, este é um debate que está neste momento em curso. A banca tem dificuldades em financiar muitas empresas, muitas delas viáveis, embora neste momento sem tesouraria para responder ao mercado. Este é de facto um problema que sente enquanto advogado? É. Porque, obviamente, a liquidez trava o investimento e a falta de liquidez sente-se logo na origem. Isto é, os bancos geralmente são a torneira para o fluxo de liquidez para as empresas e os bancos, de facto, estão a sofrer esta situação de, por um lado, não conseguem aceder aos mercados, não têm a liquidez para injetar na economia, por outro lado, têm esta pressão de cumprir com os rácios de fundos próprios e estamos a ver as operações que, de facto, os bancos estão a fazer no mercado para tentar melhorar a qualidade dos fundos próprios. E, portanto, temos então aqui um bocado num colete de forças que é, por um lado, tentar isentar a liquidez do mercado, mas isso são mais ativos, e são ativos que têm que ser avaliados e ponderados pelo respectivo risco para efeitos dos rácios. Apesar da liquidez ser um pouco separada, digamos assim, a questão da liquidez do problema dos rácios, no fundo, aumentar os ativos implica depois aumentar os rácios. E não nos esquecemos também que a Troika ainda continua, de facto, a avaliar os ativos dos bancos. Os bancos têm aqui uma meta de atingir, de acordo com o memorando, os tais 9% de corte ano, e nem sequer sabem neste momento em que ponto estão, não é? Não sabemos até que ponto os bancos vão ter que fazer mais provisões em relação aos seus ativos e isso implica, de facto, mais fundos próprios. Portanto, há de facto uma contenção na concessão de liquidez, não há liquidez na fonte, não há para dar às empresas. E depois, desculpe interromper, depois há um problema ainda pior nas empresas, que é as empresas que já não têm liquidez vinda dos bancos, também têm os acionistas que estão muitas vezes alavancados, sem capacidade e que tentam retirar da própria empresa os próprios cash flows que ela possa gerar para fazer o serviço da sua própria dívida. Portanto, fecham-se as duas torneiras, fecha-se a torneira da banca e os cash flows gerados pela própria empresa. Dr. Luís Cortes Martins, como é que olha para este ciclo vicioso? Como é que se quebra, aliás, este ciclo vicioso, na sua opinião? Falta financiamento na banca e os próprios acionistas não têm capacidade para dar um golpe de asa. Até agora diria-se que era a pergunta do $1 milhão. Não sei se já $1 milhão chega para responder essa pergunta. É muito difícil de quebrar. Deixe-me só voltar atrás um bocadinho. Uma das coisas que me preocupa enquanto advogado é a capacidade do nosso sistema jurídico e judicial lidar com todas estas insolvências. Elas podem ser um mal ou podem ser um bem. Nunca são um bem, no sentido que revelam dificuldades das pessoas e das famílias, podem ser um mal necessário, mas podem ser mais maltratadas ou menos bem tratadas. A tradição em Portugal é de que as falências são processos arrastadíssimos, em que os credores são pagos tardiamente e, como dizia o Diogo, onde não se privilegia a recuperação. Uma das medidas da Troika é justamente a reforma das insolvências, e isso é fundamental para que as empresas que têm salvação
sejam salvas, eventualmente com alguma reestruturação. Como é que se traça essa fronteira? Quais são os critérios para se definir que hoje em dia repare, aqui é preciso não ser ajudada? Aqui é preciso uma maior agilidade da lei, em primeiro lugar, e depois a lei não chega. É preciso um corpo de administradores judiciais, administradores de falências, que tenham a capacidade e a competência para precisamente fazer essa seleção e essa triagem, saber olhar para o caso concreto e portanto, decidirem quais são as empresas a salvar e quais não são as empresas a salvar. Relativamente à quebra do ciclo vicioso, é preciso ver que nós a banca portuguesa está a ser submetida a um programa extremamente exigente. Aliás, os banqueiros queixam-se com alguma razão e é muito preocupante porque a banca é o coração da economia. E, portanto, se a banca não conseguir bombear sangue para o corpo humano, para usar uma linguagem que toda a gente percebe, os órgãos vão morrendo, começando por mais frágeis, e um dia destes podemos ter um colapso completo, não é? E em relação, enfim, a este retrato, já senti isso nos seus clientes, empresas, claro, enfim, que deveriam ser viabilizadas, mas que, pelo momento, por este corte no financiamento, acabam por cair? Há empresas que pura e simplesmente caem por falta de liquidez. Há empresas que podiam investir, têm capacidade de investir, têm projetos para investir e os bancos não têm capacidade de liquidez. Porque aquilo que se nota, e é muito comentado muitas vezes, é que os bancos têm que correr com a pouca liquidez que existe para manter vivas algumas empresas na esperança que elas sobrevivam, eventualmente as menos boas empresas, e não terem recursos disponíveis para apoiarem empresas que estão em plena expansão e que, se houvesse efetivamente essa liquidez, podiam acrescentar mais valor à economia portuguesa e não há essa capacidade. O João, além de diretor da revista Advogados, é também advogado. João, tu sentes isso no dia-a-dia com os teus clientes, este retrato? Isso é evidente, quer dizer, eu penso que cada vez mais, todos os dias estamos a fazer reclamações de créditos nos tribunais de comércio. Agora, o que me parece aqui importante dizer aqui dois pontos, que são os seguintes. Primeiro, relativamente às empresas, é verdade que nós nunca tivemos uma cultura de Chapter 11, de recuperação, puro e simples. Nós antes tínhamos até um código que se chamava Código de Processo de Recuperação de Empresas e Falências e passámos a ter um em que se privilegia ainda mais a liquidação em vez da recuperação, que é Código da Insolvência, e depois, só por quase que uma questão política, também se colocou recuperação de empresas. E por isso é o primeiro ponto. Nunca tivemos, até agora, uma cultura de recuperação. Também porque os tribunais de comércio estão totalmente assoberbados e, portanto, qualquer processo que entre lá, no fundo, é a morte. É muito difícil depois conseguir fazer aprovar um plano de recuperação. Depois porque a empresa deixa de ser normalmente gerida pelos próprios e passa a ser por um administrador de insolvência que ou não está preparado ou quando o processo também chega lá as coisas já estão tão más que já não há nada a fazer. Mas em relação, enfim, em relação ao financiamento, isto é, antes mesmo de chegarem a esse ponto... terminar só a um ponto que não foi ainda focado, que é relativamente às famílias. É verdade que as famílias têm cada vez mais sido... há cada vez mais famílias insolventes. Agora, o que penso eu que está a existir é que muitas das famílias é que se estão a apresentar à insolvência. Porque existe agora como forma de proteção contra os credores e porque existe a possibilidade de exoneração do passivo restante. E o que significa que, passados 5 anos, no fundo há um novo começo. E, portanto, reestruturam a dívida. E, portanto, se é verdade... Embora com profundíssimas restrições pessoais, quer dizer... Não digo que não. Passou foi aquele estigma que havia antigamente da falência, quer dizer... No século XIX as pessoas davam um tiro na cabeça quando faliam, não é? Claro. Mas agora acabou. Agora acabou. Agora por simplesmente... Agora acabou totalmente. Mas eu acho que não é por acaso que... é uma questão de ver as estatísticas, mas qual é que é o número de pessoas singulares ou de famílias que se apresentam elas próprias de modo próprio à insolvência e quais é que são aquelas em que são credores que requerem. Porque... Esses números não existem separados, embora aquilo que se percebe é que, de facto, no último semestre, no primeiro semestre deste ano, o número de insolvências das famílias superou das próprias empresas. Superou, mas não tenho dúvidas relativamente a isso, mas embora eu penso muito disso é por essa razão. Porque, repara, quem é credor
quem é credor, à partida, até pelo facto de existir essa possibilidade de exoneração do passivo restante, terá maior, avançará com mais cuidado para um pedido de insolvência de um particular. Porque, apesar de tudo, a pessoa pode sempre recuperar, pode voltar a ter um salário e podemos, eventualmente, em ação executiva, conseguir penhorar alguma coisa. O mesmo já não se passa relativamente às empresas. Relativamente às empresas, muitas vezes, mesmo que não haja nada, pelo menos é uma forma que até pode ser indolor de recuperar IVAs claro. E isso parece-me que é... Deixa-me introduzir aqui um tema. Também, enfim, um dos problemas é claramente a incapacidade da banca de financiar a economia. No seu caso, como é que vê esta possibilidade dos bancos poderem aceder a este empréstimo de 12 mil milhões de euros, embora com restrições? Já se percebeu que o Estado, entrando na banca, terá uma palavra a dizer, enfim, sobre as decisões-chave, além de que pagamento de dividendos, entre outras restrições, serão implementadas para quem gera os bancos hoje em dia. Faz sentido que o Estado, ao entrar e ao disponibilizar este dinheiro, possa também condicionar a sua gestão? Em primeiro lugar, é bom que esse dinheiro exista, porque efetivamente o limite está lá, 31 de dezembro, de acordo com o memorando, para os bancos atingirem o tal rácio de quarter ano 9%. E, portanto, como ainda se está a avaliar os ativos e a ponderação dos ativos, para ver se de facto, enfim, os tais empréstimos... As carteiras de crédito. As carteiras de crédito estão a ser avaliadas... Que podem conduzir depois a um provisionamento... A um provisionamento, reforço de fundos próprios e, portanto, depois não há tempo, quer dizer, não há tempo prático até ao fim do ano para conseguir repor. Mas olhando aqui da ótica do Estado, isto é, faz sentido que o Estado, ao entrar e ao disponibilizar este dinheiro, condicione também a gestão dos bancos? Vamos dizer, ainda não temos, de facto, muitos pormenores como é que o Estado entra, não é? Sabemos que pode ser através de compra de ações próprias, através de aumentos de capital, fala-se que poderão ser ações ordinárias ou preferenciais, fala-se que a remuneração do financiamento do Estado seria paga através de dividendos, o que tem algumas, enfim, dificuldades, se o banco, enfim, no final não der lucro, nem sequer isso é possível. Mas o Estado o que promete é ser um acionista um pouco silencioso, pelo menos durante um determinado passivo, pelo menos durante um determinado período de tempo. A partir daí, então, tornar-se-ia... Agora, eu julgo que não sei até que ponto os bancos têm alguma resistência, não é? Há sempre um paradigma de uma certa nacionalização, uma certa interferência do Estado. Mas aparentemente vimos as declarações dos principais bancários, tirando o caso do Banco Espírito Santo, que já disse que não pensa recorrer a este instrumento. A verdade de Luís Cortes Martins é que todos os outros já abriram a porta para recorrer. Pois, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que em Portugal, estou de acordo com o Diogo quando ele diz que é bom a linha existir, porque no fundo é uma almofada que existe, mas eu diria que isto é como as bombas de incêndio. Estão ali, é seguro que elas existam, mas não deviam ser usadas. É bom nunca utilizar. Ou seja, a entrada do Estado no capital social dos bancos é uma disfunção. E isto só existe porque essas próprias instituições não têm possibilidade de se financiarem no mercado ou de emitirem capital que seja subscrito por acionistas privados. É contra a natura, na sua opinião? É contra a natura da economia liberal, tal como nós a concebemos e como ela existe em toda a União Europeia. Não tem mal nenhum, o dinheiro do Estado não tem mal nenhum. Aquilo que me assusta a mim, em particular, assusta entre aspas, é que normalmente o Estado quando entra não sai. E, portanto, eu já ontem ouvi, ou ontem, que haveria uma limitação temporal de 5 anos. Bom, mas no fim do tempo, no fim desses 5 anos, é preciso que alguém compre a participação do Estado. É preciso haver uma maneira de sair. Não basta dizer por decreto que é por 5 anos. Enquanto que nós, nos Estados Unidos, ou mesmo em Inglaterra, assistimos a uma atividade económica em que e uma gestão das empresas em que a preocupação é justamente gerar riqueza, tornar a instituição atrativa, de forma a que o título tenha procura pelos investidores privados. Eu não sei se nós conseguimos ter em Portugal, não é pela gestão dos bancos, não sei se nós conseguimos em Portugal ter essa dinâmica que permite essa substituição. Mas qual é, na vossa enfim, ideia, a principal preocupação, enquanto advogados, mas também, enfim, enquanto cidadãos, que o Estado deve ter? Faz sentido o Estado ser um acionista passivo? O Estado, já agora só para acabar a minha ideia, faz sentido que o Estado seja um acionista passivo, ser um parceiro financeiro, usando aqui uma linguagem comum, um parceiro financeiro, não um parceiro industrial. O banco, o Estado, não tem por vocação gerir bancos. Isso terminou com as privatizações e, portanto, foi uma consequência do Coronel Vasco Gonçalves. Portanto, o Estado não tem, concebidamente, vocação para gerir bancos. Portanto, se o Estado entra por necessidade, para cobrir necessidades de capital, porque não há outra alternativa, então o Estado deve se manter como um parceiro silencioso e deixar que o management atue. Deve condicionar esse management? Agora,
Não, eu acho que ele deve vigiar esse management. Ou seja, deve zelar para que o investimento dos contribuintes, no fundo é dinheiro dos contribuintes, está a ser bem gerido e não propriamente substituir-se à gestão dos negócios. Ou seja, portanto, exige que o Estado tenha aí gente com alta qualificação, que entenda do negócio, mas que não pretenda, não tenha a tentação de dominar. Não é? E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir neste momento, penso eu, é uma luta entre os banqueiros que querem conservar a liberdade contratual, a liberdade empresarial que têm, alguns estão a fazê-lo com mais força do que outros, ao que se percebe. Isso também tem a ver com as respectivas estruturas acionistas. No fim do dia vamos ver o que dá, porque esse elemento de, digamos, a avaliação, há aqui um fator decisivo, penso eu, que é a avaliação que a Troika vai fazer e as imparidades que vai fazer registar nos balanços dos bancos. Se essas imparidades existem muitos esqueletos para sair do armário? Forem muito grandes, não sabemos. Eu acho é que também pode haver aqui um problema de resistência, e penso que isso até já foi dito pelo Primeiro-Ministro, que é, enquanto o Estado lá estiver, enquanto houver ajuda, não haver distribuição de dividendos. Ora, isso pode colocar problemas até ao próprio título e à própria ação. Mas essa é uma imposição das regras europeias, e o Primeiro-Ministro o que disse... Pois, eu não estou a criticar por ter dito isso, eu estou a tentar será seguido esse espírito europeu. Por que razão é que eu acho que existe também tanta resistência. Agora, é evidente, parece-me a mim que também que não deve existir o que o Estado, até pelo menos por este governo e pela sua ideologia mais liberal, não será tão interventivo. Até porque estes bancos de que estamos a falar, que são os bancos base, são os pilares da atividade bancária em Portugal, não me parece que exista nenhum problema de má gestão, ao contrário de outros como o BPN ou o BPP, que tiveram uma gestão um pouco desastrosa e que implicou uma intervenção aí sim do Estado, tenha sido bem feita ou não, não é? Isso agora também não... Diogo, como é que lê, enfim, isto que estava a dizer no início o João, o facto de, tendo em conta enfim, o nosso universo dos 5, 6 maiores bancos, apenas um é que escolhia à partida vir a pedir ajuda do Estado neste caso. O que é que isto quer dizer? Pois, é porque a questão é, vamos lá ver, a ajuda é uma ajuda, permite compor os fundos próprios da instituição, etc., mas também é uma forma de injetar liquidez no tecido empresarial nacional. Portanto, obviamente, foi uma maneira que foi encontrada de resolver logo vários problemas de uma assentada. O problema da liquidez dos bancos, o problema dos fundos próprios e pedir só aos bancos para injetar dinheiro no tecido empresarial. A minha dúvida é até que ponto os bancos, não recorrendo a essas linhas, continuam com essa capacidade, porque é fundamental que sejam eles as entidades que vão injetar a liquidez. Isso vão conseguir ou se não vão conseguir. Essa não é só um problema de ajudar os bancos, é um problema de ajudar indiretamente também a economia. Através dos bancos. E há aquela discussão, que há outras formas, que julgo que é preferida pelos banqueiros, e tem-se assistido aí a alguma tensão nessa matéria, pelo menos porque se sabe, que era a possibilidade de o Estado e as empresas públicas reembolsarem, usarem a ajuda da Troika para reembolsarem dívida aos bancos, melhorando o funding dos bancos, melhorando os rastros e permitindo que esses bancos emprestassem dinheiro à economia privada, que é o motor da recuperação económica. Que é o motor da recuperação económica. A economia privada, entre os quais nós nos encontramos, nós advogados, estamos completamente pejados de impostos. E toda a gente tem noção disso. E, portanto, se ainda por cima não há liquidez para recuperar os bons projetos, nós estamos a contribuir para a morte lenta ou rápida, já veremos, da economia portuguesa. E, por isso, a questão dos bancos e a forma como este problema vai ser resolvido é uma questão da máxima sensibilidade. Uma última pergunta que tem muito a ver também com este tema. Qual deve ser a principal preocupação do Estado? Isto é, tendo em conta que todos concordam, o Estado não está habituado a gerir bancos, não é esta a sua área de negócio. Qual é que deve ser a grande preocupação do Governo no momento em que corta salários na função pública, em que aumenta os impostos, entra na banca? Qual deve ser a grande preocupação ao gerir um negócio que está montado para dar grandes lucros? Como eu disse há bocado, da minha perspectiva, não é gerir o negócio, é assegurar os rastros de capital, que as instituições estão sólidas e, sobretudo, assegurar garantir os depósitos. Deve condicionar na gestão reestruturações internas, o pagamento de dividendos? Repare, várias coisas, obviamente algumas restrições, porque, como tudo na vida, não há almoços grátis e, portanto, o Estado quererá algum tipo de contrapartida. A questão é,
Nós não podemos ter instituições que pretendem estar no mercado a funcionar depois segundo uma lógica pública, porque senão a banca portuguesa nunca mais estará no mercado, no sentido de conseguir captar acionistas, no sentido de conseguir financiar. Portanto, o Estado aí vai ter que ter uma postura muito semelhante, na minha perspectiva, a um outro qualquer acionista. Agora, fundamentalmente, a intervenção visa garantir a solidez dos bancos e os depósitos, que é aquilo que é fundamental, não é? E no seu caso, Diogo, em relação a isto, qual é que deve ser o limite para a ação do Estado? Eu acho que o Estado, em rigor, nem precisa intervir. Isto é, eu acho que nem há necessidade de presença do Estado num órgão de administração. O Estado tem formas de regular a atividade, o Estado é regulador, o Estado supervisiona a atividade dos bancos. Sem estar presente na administração dos bancos. Não precisa estar presente. Acho que não é isso que deve acontecer. Enquanto regulador, enquanto supervisador, condiciona a atividade. Condiciona, isto é, as regras da atividade, agora não devem intervir de forma nenhuma na gestão. No teu caso, João, concordas com esta ideia? Mais ou menos. O que é que eu diria? Que também o Estado está, se for acionista, também não vejo que tenha que ser um acionista menor. Eu não estou a dizer que tenha que ser um acionista qualificado, mas também não tem que ser um acionista desqualificado ou menor, ou quase no fundo sem direito de voto na matéria. Mas eu parece-me a mim mas veremos depois na prática. Uma coisa são as ideias e depois outra coisa é a forma como elas são aplicadas. E uma delas é exatamente esta que estava a referir, que é, o Estado vai impor ou não alguém no Conselho de Administração dos bancos? Portanto, logo por aí, essa é uma dúvida que esclareceremos dentro em breve. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Regressamos dentro de momentos à conversa com Luís Cortes Martins, Diogo Leónidas e João Teves. Estávamos na jornada 27, o jogo era contra o meu Gil Vicente e o jogo não estava nada fácil. Estava no banco com o sentimento de querer ganhar. O treinador disse-me, precisamos de ti. Acreditei, marquei o primeiro golo logo aos 53 minutos. E a 10 minutos do fim, bisei. Nunca mais me esquecerei. Ganhamos 3-0. A solução estava no banco. A melhor tática para os dias que correm são as soluções poupança Banif. Banif, a força de acreditar. No ETV, o dia começa às 8, com Primeira Hora. A informação indispensável para o dia de negócios. A pré-abertura das bolsas e as notícias em destaque nos mercados e na economia. Primeira Hora. Todos os dias, às 8, no ETV. Todas as segundas, Bull & Bear, com Ruben Bicho e Alexandra Ferreira. Bem-vindos ao Bull & Bear. As bolsas de todo o mundo, vistas sob o ponto de vista crítico do mais completo painel de analistas e operadores do mercado financeiro. Trazemos uma análise minuciosa de todos os movimentos que afetam ou podem afetar a si. Haverá sempre uma intervenção do FMI, mas eu não tenho nenhum problema com a intervenção do FMI de per si. Bull & Bear, todas as segundas-feiras no ETV. No mundo das marcas, da publicidade e do marketing, existem muitos números e muitas notícias para revelar. Entre spots publicitários e estratégias de marketing, há um mundo que move milhões e é dos primeiros a dar sinal de crise ou crescimento económico. Com os comentários de Pedro Dionísio e Luís Mergulhão, Eduardo Carvalho apresenta em exclusivo no ETV Marca Registada. Retomamos a conversa num dia em que estamos a avaliar os efeitos da crise nas empresas, mas também na banca e nas famílias. Dr. Luís Cortes Martins, tendo em conta a sua atividade e que, se olharmos para a última década, muito marcada por grandes operações de M&A, por grandes fusões e aquisições, a verdade é que essas grandes operações não só desapareceram, como as que existem são de menor valor e, naturalmente, com menos trabalho para os advogados. Como é que no seu escritório estão, de certa forma, a conseguir compensar esta evolução em que áreas como o contencioso e o laboral, naturalmente, neste contexto de crise, estão a ganhar mais força? Pois, eu diria que agora há aqui algum balão de oxigênio, não sei, espero que fosse ser um bocadinho mais que isso, que é a questão das privatizações, que têm dado algum trabalho e, portanto, vieram também animar um bocadinho o panorama nacional.
A verdade é que as operações tradicionais que tivemos durante toda a primeira década do século, de facto estão em forte restrição, como não pode deixar de ser nestes tempos de crise. Como é que a sociedade se adapta a esta, a sociedade adapta-se, esta guinagem? Tem que ter flexibilidade. Por exemplo, neste momento, para lhe dar um exemplo prático, o nosso núcleo financeiro trabalha muito paredes meias com o contencioso. Porquê? Porque muitas vezes as empresas estão entre o SO, o Serviço de Observação, e a sala de urgências, a sala de operações. Ou seja, estão entre a reestruturação e, portanto, estão os advogados do direito financeiro, enfim, a tratar da reestruturação, e estão os do contencioso já com o bisturi preparado para, se necessário, irem para uma insolvência, irem para um processo de recuperação. Portanto, é muito este o paradigma, uma das coisas que se alterou. Depois há outras tarefas, as reestruturações das empresas, enfim, infelizmente os despedimentos, outras coisas menos nobres, e, portanto, é tipicamente o trabalho de uma economia em recessão, de uma economia com pouca confiança, e em que é muito difícil a nossa atividade, porque, de facto, o mood, digamos, o espírito das pessoas é extremamente negativo. E pessoas, por exemplo, clientes que nós assessoramos em grandes operações, cheios de pujança, de fé e esperança, há muito poucos anos, estão agora, muitos deles, em pré-insolvência, outros na insolvência, o que cria, além do mais, um problema de relação complicado. O advogado também é um bocadinho psicólogo, é um bocadinho médico, é um bocadinho padre, é um bocadinho conselheiro, e, portanto, diria que os desafios para a profissão são muito exigentes. Neste momento. Não só no tipo de trabalho, mas como na gestão desta própria carga afetiva que impõe, e depois na gestão do que isso tudo envolve, que é o risco de crédito sobre os clientes, a avaliação. Já leiremos que em relação ao pagamento de atraso, é um dos temas que eu também queria ouvir todos. No seu caso, Diogo, concorda com isto que diz o Dr. Luís Cortes Martins em relação a esta lufada de ar fresco que vão ser as privatizações? Concordo. As privatizações para o trabalho dos advogados têm este efeito engraçado, que é, havendo vários concorrentes, há trabalho basicamente para todos. Quer dizer, ganha um concorrente só, o trabalho dos advogados é multiplicado, porque nós fazemos toda a parte de negociação, toda a parte de auditoria, etc. E, portanto, de facto, há uma multiplicidade de trabalho. E é bom ver que, de facto, há esse trabalho, não obstante a crise que existe em Portugal, o investimento estrangeiro está aí, está a olhar e não se afastam do rating de Portugal e não se afastam da nossa economia. Ficou surpreendido com a procura nesta fase de privatizações? Eu não digo com capital indiano, brasileiro, enfim... Não digo ficar surpreendido porque eu não tinha uma perspectiva muito negativa do nosso mercado, mas eu acho que é bom ver que, efetivamente, não obstante nós sermos um país intervencionado, não obstante isso, nós continuamos a causar o apetite de grandes empresas internacionais que, quando veem uma oportunidade de investir em Portugal, vêm sem grande preocupação do risco do país e da falência dessas instituições, e, portanto, eu acho que isso é uma das maiores provas de confiança na economia nacional. E em relação à reestruturação interna, sente na sua sociedade essa também necessidade de adaptar alguns setores da sociedade às circunstâncias atuais? Esta crise teve uma vantagem, é que se anunciou com grande antecipação e, portanto, permite, de facto, às sociedades adaptarem-se. E nós fizemos essa adaptação. Não tivemos propriamente, nós continuamos com a divisão departamental, mas, sem dúvida, nós temos áreas que são dependentes de crédito e de liquidez que estão completamente, para não dizer completamente paradas. O Project Finance, securitizações, operações de mercado de capitais, enfim, há umas dos bancos para repor os fundos próprios, mas, enfim... São trabalhos pontuais. São trabalhos pontuais, e uma coisa que se nota muito é que, de facto, investimos muito mais na relação de longo prazo do cliente, é que estamos no momento a investir na relação de longo prazo do cliente, do que propriamente nas grandes transações, que são esporádicas e que nem sequer têm os níveis de rentabilidade que tinham. Esse é outro dos aspectos, enfim, muito falado hoje em dia, em que não só as operações são menores, como o valor que as envolve, enfim, é menor. No caso das nossas privatizações, estamos a falar de valores, enfim, volumosos, mas a rentabilidade para os advogados é também menor, do ponto de vista daquilo que, enfim, que acaba por ser o dinheiro pago pelo seu trabalho. Pois, enfim, cada um sabe de si, e o nosso mercado tem alguma pena em dizer isto, mas alimenta-se por um razoável número de bluffs. Aquilo que eu posso dizer é que, de facto, as pessoas tendem a sofismar um bocadinho, o mercado é relativamente opaco quanto a valores, práticas, etc. E, portanto,
Isso é mau, na sua opinião? Na minha opinião, é mau. Agora, aquilo que é para mim mais preocupante, é evidente, há alguma pressão sobre os honorários, depende dos clientes e depende das empresas. Agora, aquilo que eu vejo e que é altamente preocupante são movimentos de baixa, de pressão de honorários e de propostas extremamente baixas. Eu diria preços... Há um dumping? Eu não sei se... Algumas sociedades... Eu diria anormalmente baixas de sociedades que não querem perder aquele trabalho ou não querem perder aquela operação. E isto, em qualquer atividade, é suicidário a prazo, não é? E sente isso nesta onda de privatizações? Sinto isso na onda de privatizações. Houve alguns casos muito pouco edificantes. Devo dizer que estou muito pouco orgulhoso com a minha classe. E devo dizer que estou muito preocupado com o que isto traduz, porque depois atrás disto, ou cumulativamente com isto, vem um conjunto de comportamentos não éticos, em que vale tudo, para ganhar um mandato. Ora, é uma coisa que o Estatuto da Ordem dos Advogados até proíbe a angariação de clientes, que é uma coisa que já caiu mais ou menos em desuso. Toda a gente tenta angariar clientes, mas aqui já não se trata de angariar clientes, trata-se de disputar e esquartejar clientes, entre aspas, se me perdoem a expressão. E isto é bater no fundo, em termos éticos, é no fundo renegar a essência da profissão. E, portanto, eu temo bastante que se nós não formos capazes de nos autorregularmos e pormos, e tem que ser a própria profissão, e tem que ser os próprios sociedades de advogados e as que têm mais responsabilidade a dizer, parou, isto não pode ser assim, nós caminhamos para uma destruição e do nosso prestígio, da nossa capacidade, da nossa respeitabilidade, da nossa honorabilidade, que são coisas que depois não têm valor e que se pagam a prazo facilmente. Deixe-me ouvir aqui a opinião do João. O João é um advogado de prática individual, portanto é uma visão distinta da vossa em relação a isso que estamos a falar. Claro, João, como é que olhas para este retrato deixado por Luís Cortes Martins de uma quebra acentuada nos preços, o que acaba por desvalorizar a vossa atividade? É evidente, é uma quebra de valor, mas deixa-me só, antes disso, referir aquilo que o Luís Cortes Martins estava a dizer há pouco e que me parece muito, muito importante e que é um pouco o cerne da profissão e que às vezes anda esquecido, é que o cerne é sempre a relação de mandato. Nós representamos um cliente, esteja ele bem, muito bem, ou estando, como agora, pode estar mal. E há sempre um acompanhamento. E isso é o cerne da profissão, a relação do advogado com o cliente que está a defender. É evidente que não estar a tentar ir buscar, no fundo, eu penso que era o que estava a dizer, ir bicar um cliente de um colega com um preço anormalmente baixo, claro que isso não é ético e viola as regras da concorrência e da sã concorrência. No seu caso, Diogo, tem assistido a isso, nesta onda de privatizações? É sempre difícil responder porque nós, enfim... É os tais... o que se ouve, o que se ouve, rumor. Agora... Porque, enfim, para que fique claro, vocês não podem, de forma aberta e pública... Nós não sabemos, há comentários... Falar sobre nós cruzamos algumas fontes e temos uma noção do que se está a passar, senão não estávamos aqui a fazer... Eu não teria feito as afirmações que fiz. Portanto, tenho uma razoável percepção do que aquilo que estou a dizer é verdade, senão não teria aqui a dizê-lo. Agora, o tema é... saber exatamente de que números e que operações estamos a falar torna-se um bocadinho difícil. Porque, de facto... Mas eu acho que a preocupação não é tanto estar aqui a interferir no domínio do outro e no cliente do outro. Não, porque, por exemplo, nas grandes operações, cada vez mais se assiste a que, efetivamente, os clientes já não são de ninguém. Isto é, nós vemos agora nas privatizações, qualquer cliente, qualquer empresa que era tradicionalmente cliente de um determinado escritório, faz um concurso e pede propostas a todos. E cada vez mais se nota várias sociedades a trabalhar com o mesmo cliente e, portanto, esta pessoalização advogado-cliente já não existe tanto. Portanto, eu não acho que seja tanto uma atuação em termos de hostil nos clientes dos outros, acho que é mais, de facto, o desprestígio da profissão, porque, de facto, nós estamos... enfim, quando eu comecei a ser a advocacia, o cliente vinha ao escritório. Mesmo o cliente estrangeiro vinha ao escritório. Começou no final da década de 80, início da 90? Exatamente, no início de 90. E, portanto, neste momento é exatamente ao contrário. Neste momento o cliente está num sítio, o cliente não vem bater, não se desloca. Esta ideia de criação, criação de valor, por exemplo, esta ideia que se fala muito de criação de valor, nós sentimos na advocacia. O cliente não se mexe e pede para nós acrescentarmos valor à sua cadeia de valor. Nós fazemos parte da cadeia de valor dele. Portanto, ele não vem dizer que está doente.
Nós é que temos que antecipar e dizer, cuidado, que você se calhar está aqui a ficar doente e nem está a dar para ela. Mas só se me permite dizer um bocadinho nesta lógica, eu acho que muitas vezes há uma percepção errada de quem decide a adjudicação de serviços jurídicos. Muitas vezes o critério, eu penso que nota-se nestes tempos mais difíceis, o critério é o preço. E às vezes não há inteligência suficiente nos decisores para perceberem que não podem ter um bom advogado a ganhar 80 euros a hora. Isso não existe em lado nenhum do mundo. E, portanto, por preços muito baixos, obviamente eles não podem ter um bom serviço. E, portanto, neste caso o barato sairá caro, é isso que está a tentar dizer? Sairá caro no sentido de que ou depois há uma recomposição das coisas no decorrer do projeto, ou alternativamente ele afeta uma equipa de menor qualidade do que aquela que ele poderia ter e, portanto, quer dizer, há uma desadequação entre aquilo que se paga e aquilo que é pretendido. E isso, no fim do dia, vem em prejuízo dos clientes. Isto é, se os clientes picarem, desculpem a expressão, o mercado de forma a embaratecerem de uma forma absurda os preços, isso reverte-se necessariamente em mau serviço. Agora, na base disto tudo, e já agora, se me permitem, na minha opinião, está um excesso de oferta. Ou seja, essa é que é a grande questão. Porque nós vivemos uma década, digamos, de ouro, em que todas as sociedades cresceram, as sociedades espanholas vieram para Portugal, as sociedades inglesas vieram para Portugal, houve espaço para todos, todos cresceram, as pequenas, as médias e as grandes, e agora não há espaço para todos. Esse é um ponto muito relevante e que poucas sociedades tocam, isto é, vão ser confrontados num futuro com reduções, com redução do número de advogados, com redução dos vossos salários, com redução muitas das vezes nas progressões na carreira. Sentem isso no vosso dia-a-dia? Sim, deixa só abrir aqui um pequeno parênteses só de uma questão que o Luís disse, que é curioso ver que nos manuais de compras das maiores empresas portuguesas os serviços jurídicos muitas vezes não estão sujeitos a concurso público. E porquê? Ou concurso, eles não criam regra de concurso. E porquê? Porque, de facto, privilegia-se a qualidade técnica do que propriamente o preço. Portanto, não vamos abrir, não é propriamente comprar tinteiros para uma impressora. Enfim, respondendo à sua pergunta, nós na nossa sociedade, enfim, não vou falar a nível ibérico, porque depois os números são colossais e, de facto, é uma lógica totalmente diferente. Falam em 355 milhões de euros. 355 milhões de euros no ano passado. Não, eu agora estou a falar a maior sociedade de advogados da Europa, em termos de... Da Europa continental, exato. Não, eu digo isto a nível de contratações é um pouco fácil, porque uma sociedade contrata 300 profissionais por ano, é evidente que saem outros tantos, mas é fácil... O valor líquido termina bem abaixo dos 300. É fácil controlar o valor líquido não fazendo tantas contratações e, portanto, deixando que as pessoas que saiam não sejam substituídas. E a nossa política que estamos a ter, mesmo em relação a Portugal, é isso. Isto é, nós estamos conscientes que a crise é crise, temos que ter esta responsabilidade humana, porque eu acho que as sociedades já também têm que ter essa responsabilidade social e, portanto, não vamos provocar desemprego numa situação onde ele é a pior coisa que pode acontecer. Agora, obviamente, pessoas que saiam, possivelmente seremos mais conservadores na substituição. E eu acho que é por aí que nós estamos a evoluir. E no teu caso, João, que medidas é que tu notas que estão a ser tomadas? Se olharmos para a função pública, corte 13º, 14º mês, aos advogados não se aplica. Não. Ao privado, do trabalhar mais meia hora por dia, a maior parte dos advogados já tem uma carga horária... Sim, que excedem muito o período normal. Muito o período normal. Isso para os advogados é completamente surreal, porque não tem nada a ver. Nem sábados, nem domingos, nem feriados, nem noites, nem feriados, portanto... Isto muitas vezes nem férias. Por isso, quer dizer, onde é que sentem a austeridade no vosso dia-a-dia? Onde é que impostos que nos cobram, não é? A todos nós, mas eu digo na vossa atividade enquanto advogados, vão trabalhar mais horas? Isso é difícil, acho eu, porque não é que não há mais horas também no dia, portanto eu acho que aí é difícil. O que me parece que está, ou que pode vir a suceder nas sociedades maiores, é que podem existir blocos, por não haver valor, se calhar, para todos, que vão fazer pequenas, médias sociedades. E isso já se verificou em alguns casos, não é? Em alguns casos, mas isso são fenómenos de descontentamento. Agora, é assim, primeiro, tenho para mim isto muito claro. O mercado tem um excesso de oferta, o mercado vai regular. O mercado vai regular. Portanto, a falta de trabalho... menos sociedades e sociedades com menos advogados. Não sei se vamos ter menos sociedades. Vamos ter sociedades provavelmente mais pequenas. Vamos ter provavelmente movimentos de concentração. Será normal que isso aconteça. Portanto, vai ter que haver uma adequação da oferta à procura. Isso acontece sempre. Poderá demorar algum tempo, e nestas coisas demoram algum tempo. Mas isso vai acontecer. Primeira coisa. Segunda coisa, muitos dos advogados mais novos, sinceramente, eu fui educado numa geração, quando eu fui estagiário, não tinha remuneração fixa. Nunca tive. Claro. E criei filhos sem ter remuneração fixa, a viver o risco do negócio.
O chamado, nós chamamos no escritório o coelho bravo, que é uma linguagem que penso qualquer pessoa entende. Depois fomos para um esquema de proteção, os advogados tornaram-se muito funcionários e hoje as pessoas estão um pouco dispostas a perder direitos adquiridos. Ora bem, eu penso que se criou também aqui um estado social na advocacia, que não existe. A advocacia é uma profissão liberal e que vive do risco. Vive do risco de ganhar, do risco de perder, do risco de ter clientes, do risco de não ter clientes. Não é só preciso ser bom, é sempre preciso ter gente ter clientes que fluam ao nosso escritório. E ter anos melhores e ter anos piores. E os anos, os anos piores é ter a capacidade de ter forro, de ter alguma capacidade de sacrifício e num ano que corra mal ganha menos. Assumidamente todos os sócios a darem o exemplo, daí para baixo. Os sócios a darem o exemplo e a perderem mais do que naturalmente. Mais do que estão habituados. Portanto, eu penso que isso é inevitável num cenário recessivo, que então seria um milagre da multiplicação dos pães nos tempos modernos, não é? Luís Cortes Motivos, isso agora é uma coisa que de facto é muito, muito interessante. De facto, quando começou a advocacia sempre pautada como uma profissão liberal. E hoje em dia, de facto, sobretudo em superestruturas, o que se verifica é que parece que o advogado, em vez de trabalhar para o cliente, quase que trabalha para a sociedade. A sociedade é que é o seu cliente. Porque é quase um regime. Eu não acho isso necessariamente negativo. Não, é um modelo diferente. É um modelo diferente, mas é um modelo em que as regras... Vamos lá ver. Hoje em dia a advocacia funciona com uma velocidade incomensuravelmente maior do que era antigamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o advogado tem que responder imediatamente. Responder imediatamente quer dizer estar bem preparado, maior especialização, etc. E, portanto, por exemplo, no caso da nossa sociedade, se eu vos explicasse os montantes de investimento em instalações, em sistemas de informação, comunicação, etc., de facto, isto nós aprendíamos na universidade que havia o pequeno empresário, o risco era individual e o risco capital. Este é o risco capital, de facto. Enfim, o nosso tempo, de facto, está a correr, quase a chegar ao fim. Habitualmente, e hoje não é exceção, apresentamos um livro que nos é trazido pelo João Teves. O livro de hoje, João... Laws Detour é um livro de um professor americano que é o Peter McGillis. E é um livro que, como diz o seu subtítulo, trata confesso que não consigo ler. Dos desvios da administração Bush na lei, na aplicação da lei e na administração da justiça. É um livro que tem tanto de assombroso como de muito assustador, sobretudo pela teorização que foi feita pela administração Bush do mal, da tortura, os memorandos de intimidação de juízes, quase com a criação, que também não é na América prática única, de uma lista negra daqueles que aplicariam penas mais leves e, portanto, perseguição de indivíduos e de organizações. Enfim, é quase um pesadelo. Esperemos que paulatinamente ou com muito vigor possamos sair desse pesadelo. O que nos faz lembrar esse livro é que em tempos difíceis devemos sempre manter-nos fiéis aos nossos princípios. Enfim, e é isso que teremos pela frente, certamente tempos difíceis, embora mais do ponto de vista económico, social, financeiro, do que propriamente, enfim, naqueles que são os direitos básicos, assim o esperamos. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Regressamos dentro de uma semana com outro tema, mas também com a garantia de sempre. Haverá novamente direito a falar.